Marcos, capítulo de número 13. Versículo 1. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Versículo de número 21. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está Cristo, ou vejam ali, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Versículo de número 32. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Irmãos, hoje eu quero continuar a nossa série. É tudo sobre Jesus. E eu quero meditar com vocês no seguinte título: Jesus, o Deus que voltará. Os evangelhos relatam algumas vezes em que Jesus esteve no templo. Se você lê os evangelhos, você vai encontrar alguns relatos de algumas situações que Jesus está no templo. Na primeira visita, ele era apenas uma criança. E ele está no templo para ser apresentado conforme a lei mosaica. Lucas capítulo 2 vai dizer isso. Um segundo registro de Jesus no templo é encontrado em Lucas também, capítulo 2. Quando Lucas nos conta que Jesus estava conversando com os mestres da lei. Aquele evento onde os pais dele percebem que ele não está com eles, voltando para sua casa, e eles têm que voltar para Jerusalém, então procurando Jesus e encontram ele lá. Outro encontro registrado está em Marcos capítulo 11. Nesse encontro, nesse momento, Jesus apenas olha o templo e logo se retira. Nas visitas subsequentes, no capítulo 11 de Marcos ainda, ele interrompe as atividades no templo. Ele define e defende a sua autoridade acima do templo. E agora, Marcos relata mais uma vez, mais um evento, onde Jesus estava no templo,
ou um evento que está, de alguma forma, relacionado com o templo. O texto conta que Jesus, ele visita pela última vez o templo, essa visita, e ele prepara os seus ouvintes para a destruição do templo e para as coisas que estão por vir. O evento registrado em Marcos também pode ser encontrado em Mateus 24 e Lucas 21. O evangelista nos conta que depois de ensinar e depois de observar a oferta da viúva, os discípulos admirados comentam com o mestre sobre como era magnífica aquela construção. E de fato, o templo em Jerusalém era um dos grandes santuários da antiguidade. Seu complexo formava o centro da religião judaica. Ele era construído em mármore branco e decorado com ouro. A sua beleza era grandiosa e dominava toda a cidade. O templo começou a ser construído, ou reconstruído, no ano 2019 a.C. E nos dias de Jesus ainda não estava completamente terminado. Ele foi edificado sobre a cúpula do Monte Moriá. E é interessante que, em vez deles nivelarem o monte, eles resolveram construir uma plataforma com blocos maciços, uma plataforma reforçada de pilares, para nivelar o piso. Um historiador chamado Flávio Joséfo nos diz que algumas dessas pedras tinham 13 metros de comprimento, por 4 de altura e 6 de largura. Acredita-se que quando os discípulos olham para o templo e ficam admirados, eles estão admirados olhando para essas pedras. 13 metros de comprimento, 4 de altura e 6 de largura. Eram grandes pedras mesmo. Quando eles elogiaram a grandeza do templo, parece que eles esperavam que Jesus elogiasse também. Parece que eles esperavam que Jesus falasse assim: nossa, realmente ele é muito magnífico, é muito linda essa construção, que belas pedras que sustentam essa construção. Mas não foi nada disso. O que Jesus diz é o seguinte: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. A fala de Jesus é uma predição de que não ficaria pedra sobre pedra. E essa profecia se cumpriu, já se cumpriu, no ano 70 depois de Cristo. Se cumpriu literalmente. O templo foi arrasado pelos romanos 40 anos depois do terrível cerco de Jerusalém. Isso explica Jesus dizer no versículo 30 a seguinte expressão: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Jesus não estava se referindo no versículo 30 sobre a sua volta. Ele se referia ao templo. Isso nos faz entender, irmãos, que esse capítulo trata de 2 eventos distintos. E eis um problema de interpretação. Alguns, quando vão ler esse texto, interpretar esse texto, acham que
todo o texto está falando da volta de Jesus. Mas o texto está falando de dois eventos distintos. O primeiro evento trata da destruição do templo, da perseguição dos discípulos, da traição que muitos sofreriam por conta dos seus próprios familiares. E de fato aconteceu. O segundo evento que Jesus está falando nesse capítulo relaciona-se com a sua segunda vinda, com a sua volta. Os dois estão intimamente ligados. O primeiro, o cumprimento do primeiro, é a garantia do cumprimento do segundo. Se Jesus disse que o templo seria destruído, e 40 anos depois, aproximadamente, o templo foi destruído, então, a promessa e a profecia da sua volta vai se cumprir. É sobre esse segundo aspecto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. O Evangelho é a história da redenção por meio de Cristo. O Evangelho não é sobre o homem, o Evangelho não é sobre o que os homens podem fazer, o Evangelho não é sobre o que os homens podem realizar. O Evangelho é a história da redenção do homem por meio de Cristo. Mas falar do Evangelho, e se nós queremos falar do Evangelho de forma completa, e se a série aqui nessa igreja, aos domingos, se chama É Tudo sobre Jesus, nós temos que falar da volta de Jesus. Porque falar do Evangelho envolve falar da vida e obra de Jesus. Envolve falar do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, mas também da sua volta. Parece que caiu de moda falar da volta de Cristo. Pouco nós ouvimos sobre isso. Talvez alguns não falem, por ser um assunto escorregadio demais, com muitos pormenores. Mas eu penso que esse assunto não está em moda, que esse assunto não está mais no auge, pelo simples fato que os cristãos, aqueles que dizem ser evangélicos, eles estão mais preocupados com uma vida vitoriosa aqui na terra, do que com a vida vitoriosa que o Senhor nos promete. Ou você nunca ouviu falar sobre o culto da vitória? Ou você nunca ouviu falar da campanha da vitória? Parece que os crentes estão preocupados com aqui e o agora. Então esse assunto da volta de Cristo, que trata da vitória final e definitiva, caiu de moda. Porém, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. O reverendo Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte, abre aspas, existem cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras. E 8 vezes mais sobre a sua segunda vinda. Ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia, fecha aspas. A segunda vinda de Cristo é também um dos assuntos mais atacados pelos falsos mestres. Alguns chegam a negar que Cristo voltará.
Eles dizem: Cristo já voltou no coração de cada um que crê. Outros tentam enganar as pessoas marcando a data da volta de Jesus. Outros, que na minha opinião são os piores, dizem que creem na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele nunca fosse voltar. Sobre esse assunto, há muito a ser dito. Muitas visões, muitas conjecturas. Mas essas visões e essas conjecturas não interferem no ponto central. E o ponto central é que o Messias voltará. Quando perguntam para mim, qual a sua linha escatológica? Quando perguntam para mim, como você acredita que vai ser a volta de Jesus? A resposta que eu tenho dado pode se resumir em uma única frase. Qual a sua linha escatológica? A minha linha escatológica é: Jesus vem. Como, quando, de que maneira, tudo é conjectura. O que eu sei é que Jesus vem. Ele vai voltar. No texto que nós lemos, existem também muitos pormenores. Nós precisaríamos de várias noites para analisarmos os pormenores desse texto. E na verdade, talvez esses pormenores somente foram compreendidos de forma mais coerente pelos próprios discípulos. Marcos, sem dúvida, esse capítulo de Marcos é um dos mais difíceis do Novo Testamento. Mas não é impossível de ser compreendido. Ele é difícil, mas não é impossível. O capítulo 13 de Marcos é um dos capítulos mais judaicos da Bíblia. Todo o capítulo se desenvolve dentro da história e dentro de ideias judaicas. Em todo ele, Jesus emprega termos e figuras muito familiares aos judeus. Mas talvez essas mesmas figuras sejam estranhas a nós. Mesmo assim, não é possível nós desprezarmos esse capítulo. Nós não podemos fingir que esse capítulo não existe. O ponto central desse capítulo é facilmente percebido quando nós vemos a repetição de ideias. Por vários versículos, nós encontramos essa preocupação de Jesus. O mestre tem em mente a necessidade dos seus discípulos estarem vigilantes. E nessa noite, eu quero destacar 3 fatores que Jesus chama os seus discípulos a estarem atentos. O primeiro fator que Jesus chama os seus discípulos a estarem atentos, a estarem vigilantes, são os falsos cristos. Versículo 5 diz assim: Jesus diz: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 21 e 22. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. O primeiro fator que os discípulos deveriam estar vigilantes, eram com os falsos cristos. Jesus estava bem consciente, irmãos, de que antes dele voltar, e antes de vir o fim, se levantariam hereges, se levantariam deturpadores da verdade, se levantariam pessoas mentindo sobre o Evangelho. E é interessante que não muito tempo depois,
de Jesus ter dado esse aviso, a igreja já enfrentava os primeiros ensinos errados. E boa parte do Novo Testamento, e boa parte das epístolas, tem como foco combater o ensino errado. E aí eu quero te dar um conselho: cuidado com os ensinos que você recebe. Se você ainda não tem uma peneira bem fininha, é melhor você tomar cuidado. Se você ainda se acha uma criança espiritual, é melhor você pedir que alguém lhe ajude nisso. Porque ninguém deixa criança perto de fogão, ninguém deixa criança perto do óleo quente, ninguém deixa criança perto da tomada. É óbvio, irmãos, que nós precisamos chegar a um tempo de maturidade cristã, que a gente saiba avaliar aquilo que a gente ouve. Jesus, irmãos, estava ciente dessa situação. E ele investe 2 momentos durante esse capítulo todo para alertar seus discípulos sobre a existência de falsos mestres, de falsos cristos. Jesus apresenta algumas características desses falsos mestres. Eu creio que Jesus deixou essas características para que a gente já pudesse olhar e perceber quem são os falsos mestres. A primeira característica é que eles se autodenominarão como Messias. O versículo 6 diz assim: muitos virão no meu nome dizendo, sou eu. É o espírito de Messias. É o messianismo. Por isso, ouça bem o que eu vou te dizer. Suspeite de todo líder religioso que tenta roubar a glória de Jesus. Suspeite de todo líder religioso que aponte para si mesmo e não para Jesus. Aliás, suspeite de todo obreiro que faz questão de destacar o seu nome em qualquer lugar. Eu estou falando daquele tipo que coloca nos cartazes dos eventos: organização, diácono fulano de tal. Organização, presbítero fulano de tal. Organização, pastor presidente. Eu estou falando daqueles que se promovem nas redes sociais. Estive pregando hoje na igreja de Ciclano e foi uma noite apoteótica. O Espírito Santo desceu naquele lugar. Ou seja, desceu porque era ele que estava pregando. Desceu porque era ele era o canal. Como se Deus não pudesse usar qualquer silva que a estrela não brilha. Obreiros que agem assim, obreiros que botam na placa da igreja a foto deles, já são pessoas que estão movidas pelo sentimento pecaminoso dos falsos cristos. Eles são falsos messias. A segunda característica que Jesus dá é que esses falsos cristos terão seguidores. Versículo 21 diz assim: se então alguém lhe disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acreditem. Os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos profetas terão seguidores. Nós precisamos destacar, irmãos, que ter seguidor não é sinal de aprovação divina. Porque até o Henrique Cristo tem seguidores. E nós, irmãos, temos grandes exemplos em nosso país. Tantos políticos que têm seguidores.
Quantos traficantes que têm seguidores? Todos eles, políticos, traficantes, artistas, jogadores de futebol, têm seguidores, mas nenhum deles é o Messias. Aliás, nem aquele que tem o Messias no nome. A terceira característica é que eles realizarão sinais e prodígios. Versículo 22 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. E o que mais nós vemos são curandeiros modernos. E o que mais nós vemos são pessoas que apenas trocaram o local de adoração. Deixaram de ir para o Juazeiro, deixaram de ir para o Canindé, para ir tocar no grande homem de Deus que vai curar a vida deles. Deixaram de fazer a promessa no Juazeiro e no Canindé, para comprar água ungida e a toalhinha ser uma bênção. Sinais e prodígios podem ser feitos inclusive pelo diabo. A quarta característica é que eles tentarão enganar os eleitos, mas eles fracassarão. O versículo 22 diz que eles realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Até os eleitos eles vão tentar enganar. Mas a implicação que está no texto é que é impossível para eles, é impossível para esses enganadores conseguirem ser bem-sucedidos na sua tentativa de enganar os eleitos de Deus. Eles fracassarão, não serão bem-sucedidos. E se por acaso eles enganarem alguns cristãos, é apenas a revelação de que esses que se diziam cristãos não eram verdadeiramente convertidos a Cristo. As ovelhas de Jesus só reconhecem a voz do verdadeiro mestre. A pergunta é: por que os falsos cristos surgem com tamanha força? A resposta está nos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Nós temos que concordar, irmãos, que o cenário pintado por Jesus é um cenário catastrófico. Tanto o cenário que se refere à destruição de Jerusalém, como o cenário que se refere à volta de Jesus, são aterrorizantes. Falsos profetas, falsos messias, falsos pastores, agem como estelionatários. A maioria das vezes, irmãos, os estelionatários agem de duas maneiras: ou em cima da ganância dos homens, ou em cima do problema dos homens. Você quer ver um exemplo? Você está aqui por aqui de conta. Qual é a primeira coisa que você pensa fazer? Você está aqui entupido de conta. Está devendo. Qual é a primeira coisa que você pensa fazer? Agiota. É a primeira coisa que você pensa fazer. Aí eles inventaram um nome bonito para agiota, né? Empréstimo consignado. É agiotagem. Só que é regularizada. Aí tu vai lá no agiota,
Aí o cara fala assim, você fala assim, eu preciso de R$400, R$1.000. Aí o cara fala assim, tá certo, eu empresto 1.000, mas você tem que me pagar 1.500 daqui 30 dias. Mas você precisa dos 1.000. Aí você fala assim, não, vou pegar os 1.000, daqui 30 dias eu dou um jeitinho. O estelionatário age em cima da nossa necessidade. Ou você nunca pensou em ligar para aquele programazinho no canal 2, que fica os cavalinhos, um sem perna lá, aí você fala, eu sei onde está, é no 3B, eu tenho certeza que é no 3B, prêmio de 65 mil. Aí você fala, não, eu só preciso de 5.000, aí vai sobrar, meu Deus, me ajuda, eu vou ligar aqui, 65 mil, 6.500 de dízimo, 5.000 eu pago as contas, dá 11.000 e pouco, tira para cá, tira para lá, vai sobrar ainda vai sobrar uns 53 mil ainda livre. Aí eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou comprar. É o estelionatário, age em cima da nossa necessidade, em cima do nosso desespero. Mas o estelionatário age também em cima da nossa ganância. Tu já viu aquelas coisas mirabolantes? Olha, você vai investir R$100, daqui 30 dias você vai ter R$1.000 na sua conta. Meu irmão, por que a pessoa não pega 1.000 e logo já ganha, né? Já fica rico logo. Aí os nossos olhos brilham. É dinheiro fácil. Eita, é dinheiro fácil, não, eu vou comprar aqui e vai dar certo, e eu vou ser vendedor ouro, eu vou ser vendedor platina, eu vou ser vendedor diamante, e vai dar certo. E na nossa ganância que o estelionatário nos engana. Da mesma maneira, quando nós estamos, irmãos, numa situação caótica, quando nós estamos numa situação avassaladora, nós sempre encontramos um falso profeta. Eu provo isso para você. Quando você estiver com o coração bem apertado, acho que até isso já aconteceu com você, coração muito apertado, com uma situação muito difícil, aí tu fala assim, rapaz, eu vou numa oração na casa da irmã fulano de tal, dizem que Deus fala com ela, por meio dela, aí nós vamos lá, aí a irmã fulano de tal fala assim, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui passando dificuldade, meu irmão, tem 30 pessoas, vai ter alguém passando dificuldade, aí você fala, sou eu, só pode ser eu, é tudinho que está passando dificuldade. Aí ela fala assim, e Deus está me mostrando que Deus vai te dar a vitória. Você fala, meu irmão, quem é que não quer vitória? Eu nunca vi nessas casas de oração alguém chegando e falar assim, toma vergonha na tua cara, volta para a tua igreja, deixa de falar mal da vida dos outros, para de falar mal do teu pastor, seja fiel. Eu não vejo essas coisas acontecendo, mas bênção é o que não falta. Porque o falso profeta se aproveita da tua fragilidade. Aí logo começa a chorar, entendeu? Olha, Deus está me mostrando uma pessoa aqui. Quem é que essa pessoa? Mas se Deus está mostrando, por que você não chega na pessoa? Aí a pessoa fica, sou eu. É você mesmo, é você mesmo. Os falsos profetas, irmãos, eles exploram o nosso desejo de escapar das dificuldades, eles exploram o nosso desejo, prometendo para nós segurança, eles agem no caminho contrário de Jesus. Jesus, irmãos, espera que você creia que Ele está no controle, mesmo sem você ver Ele agindo. Jesus espera que você creia que Ele está no controle, quando você não consegue ver saída. Ele espera que você creia nele, mesmo quando Ele não age. Os falsos profetas não, eles mostram sinal, eles mostram prodígio, porque se eles não fizerem dessa maneira, ninguém acreditará neles.
Mais uma vez citando o reverendo Hernandes Dias Lopes. Citei 2 vezes hoje. Abre parênteses. É significativo que o primeiro sinal, abre aspas, perdão. É significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho. O engano religioso vai estar em alta antes da vinda do Senhor. Fecha aspas. É o que mais nós estamos encontrando. O primeiro fator que nós devemos vigiar, o primeiro fator que os discípulos deveriam vigiar, eram os falsos cristos. Antes de eu passar para o segundo ponto. Quando eu digo aqui, irmãos, cuidado com quem você ouve na rádio. Cuidado quando você vai visitar a igreja. Eu não estou querendo dominar sobre a tua vida, você não é minha ovelha não, você é ovelha de Jesus Cristo. Pastor aqui é Jesus Cristo, eu sou só o pastor auxiliar. Eu não quero dominar sobre a tua vida não. Eu só não quero que você caia nos engodos que tem por aí. Quando eu digo, me pergunte quem você pode ouvir, é porque eu não quero que você seja obediente a mim não. Eu quero que você seja protegido. Porque o que nós mais temos por aí são gente armando laços para os crentes. Mas há um segundo ponto que nós podemos aprender nesse texto. Há um segundo fator que Jesus diz que nós devemos vigiar, que os discípulos têm que vigiar. Eles deveriam vigiar quanto o desconhecimento do dia e da hora. O versículo de número 32 diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O segundo fator que os discípulos deveriam estar vigilantes era com desconhecimento do dia e da hora. A série de acontecimentos que precederá o retorno de Cristo foi descrita. O momento preciso desse grande acontecimento, por outro lado, não foi indicado. E é por uma razão muito simples. Somente o Pai sabe a hora, e Ele não desejou revelar a ninguém. Os anjos, apesar de se encontrarem num relacionamento muito próximo com Deus, e de estarem associados a alguns eventos, alguns acontecimentos da segunda vinda, eles não sabem nem o dia nem a hora. Há uma discussão sobre por que o evangelista diz que nem o filho sabia. Alguns acreditam que essa expressão não aparece nos melhores originais, nos melhores manuscritos. Mas mesmo que ela esteja no manuscrito, nos melhores manuscritos, ou em outros manuscritos, nós devemos lembrar que Jesus está falando aqui como o homem encarnado. Na sua natureza humana, ele não tem autoridade de dizer nem o dia, nem a hora. Ele se esvaziou de sua glória quando ele veio à terra. Então ele perdeu a prerrogativa de dizer o dia e a hora. Isso prova para nós, irmãos, como é fútil e como é pecaminoso cada tentativa do ser humano de predizer o fim do mundo e a volta de Cristo. A história está cheia de exemplos. Em 365, o bispo de Poitiers
anunciou que o mundo acabaria naquele ano. Não acabou. Em 500, Hipólito de Roma, Sexto Júlio Africano e o Santo Irineu de Lyon previram que o mundo ia acabar naquele ano. Não acabou. Em 5 de abril de 1534, John Matthews previu que o apocalipse aconteceria naquele dia. Não aconteceu. Em 1537, um astrólogo francês calculou e disse que o mundo acabaria ou em 1537, ou 1544, ou em 1801, ou 1814. Errou todas. Em 1835, Joseph Smith, fundador dos Mormons, da religião Mormon, que não é cristã, diga-se de passagem. Mormons, se não se converterem, vão para o inferno. Previu e afirmou para alguns líderes da igreja que Deus havia dito para ele que Jesus retornaria em 56 anos. Passaram 56 anos, Jesus não voltou. Em 1843, um fazendeiro chamado William Miller estudou a Bíblia e chegou à conclusão que o mundo acabaria em 21 de março de 1843. Depois ele falou, não, é entre 1843 e 1844. Errou também. Desse cara, dos seguidores desse cidadão, veio o que a gente conhece hoje como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E há controvérsias. Alguns acreditam que o Ellen White, a profetisa do Adventismo, profetizou que Jesus voltaria e errou. Mas os próprios adventistas dizem que o Ellen White não disse isso. Então fica-se na dúvida. É interpretativo no livro dela. Em julho de 1999, segundo algumas interpretações de profecias de Nostradamus, o pessoal achou que o mundo acabaria no final daquele ano. Não acabou. Todos aqueles que tentaram, falharam pelo simples fato de que é impossível saber esse momento. Por isso, nós, como cristãos, devemos mudar a nossa atitude em relação ao dia do Senhor, porque o que eu vejo de crente tentando adivinhar os sinais da volta de Jesus não está escrito. Aconteceu o terremoto, Jesus está voltando, é o sinal da volta de Jesus. Aí a última foi a Síria, aconteceu lá na Síria, a guerra na Síria. Eu não vi nenhum rastro de cristianismo nas postagens. Eu vi gente comemorando que a Síria estava sendo destruída. Aí citaram uma profecia de 1900, no Antigo Testamento. A profecia já se cumpriu. A Síria já foi destruída, já foi refeita, já foi destruída de novo. E está sendo destruída mais uma vez. E o povo fala, não, é a profecia do Antigo Testamento. Já se cumpriu, filho. Nós, irmãos, gostamos dessas postagens de internet, dessas teorias da conspiração. Nós gostamos disso. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, pare de ser abestado. Vocês não sabem a hora, vocês não vão saber a hora, porque Deus não quis dizer a hora. A volta de Jesus, portanto, será imprevisível. Ninguém pode decifrar esse dia, ele pertence exclusivamente a Deus.
E Ele é Deus, Ele tem direito de fazer isso. É interessante, irmãos, que os discípulos perguntaram para Jesus mais de uma vez sobre esse assunto. E sabe qual que era a resposta de Jesus para eles? A vocês não compete saber os tempos ou as épocas. Isso porque esse evento deve ser precedido pela fé. E ora, fé naquilo que se vê não é fé. Quando Jesus voltar, irmãos, os homens vão estar desatentos. Eles vão estar entregues a seus próprios interesses. Eles vão estar comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento. Vão estar na sua rotina diária. E quando perceberem, o mestre voltou. Vai ser como nos dias de Noé. Olha, Deus vai mandar uma chuva. Não é nada. Está demorando tanto. Conversa. Conversa é essa? Vai lá acontecer isso nada. Quando perceberam, era tarde demais. Quando os homens estiverem envolvidos em coisas dessa vida, ao ponto de se esquecerem de Deus, então o mestre voltará. Vigiem, portanto, quanto o desconhecimento do dia e da hora. Não fica sendo enganado pelos outros, não. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas há um terceiro e último ponto. Vigiem. Estejam atentos quanto à santificação pessoal. Versículo 34 ao 36 vai nos dizer isso. A pergunta que não quer calar é o seguinte: se nós não devemos estar preocupados com o dia e a hora que Cristo vai voltar, então podemos andar despreocupadamente. Não podemos estar despreocupados, mas é o que muitos têm feito. O que mais nós encontramos são pessoas que professam ser cristãos, mas que andam de forma desatenta com a sua vida espiritual. Dizem que foram convertidos a Cristo, mas vivem envergonhando o nome dele e da comunidade que pertence. Quando você vive uma vida pecaminosa fora daqui da comunidade, você, em primeiro lugar, envergonha a Deus, a Cristo. Em segundo, você envergonha a sua comunidade. Porque coisa feia e coisa triste é alguém chegar e falar assim: fulano de tal da sua igreja. Aí você, né? Tá lá, né? Alguns vivem, irmãos, como se Cristo não fosse voltar, e como se um dia eles não tivessem que prestar contas com Cristo. Alguns pensam da seguinte maneira: eu sou eleito, eu vou viver do jeito que eu quiser, porque já que Deus me escolheu mesmo, não preciso me preocupar com essas coisas. Eu tenho uma má notícia para você: se você pensa desse jeito, você está indo para o inferno. O chamado de Jesus, a orientação de Jesus, é para nós estarmos em vigilância. Jesus conta uma pequena parábola no final desse capítulo, para nos alertar, para alertar os discípulos, que nós devemos estar vigilantes com o nosso caminhar diário. O conceito implícito aqui é o de viver uma vida santificada. Eu não quero
implantar no teu coração o evangelho do medo. Mas se você não está vivendo uma vida mais santificada do que o ano passado, talvez é sinal que você nunca se converteu. Eu não estou dizendo, e eu não estou pregando, como dizem aqueles outros, que é possível viver 100% santo nesse mundo. Eu não estou falando que nós vamos ser perfeitos, eu não estou falando que nós não vamos pecar, eu estou falando para você que se nós não buscamos a santificação, e se nós não progredimos em nossa santificação, é sinal que nós não nos convertemos a Cristo. É inaceitável alguém que se diz cristão e vive nas mesmas práticas de que quando não era cristão. É inaceitável que o seu testemunho, onde você mora, onde você trabalha, não aponte para a pessoa de Cristo. É inaceitável que o seu comportamento desonre a pessoa de Cristo. É inaceitável. É sinal que você não está vigiando. É sinal que você blasfema contra o nome de Cristo e a salvação que Ele te promete. Jesus diz que o dono da casa sai, ele deixa os empregados encarregados e deixa um porteiro. Nós devemos ser o porteiro do nosso coração. Porteiro da nossa mente. Cuidado com quem você conversa. Cuidado sobre o que você conversa. Cuidado onde você navega nas redes sociais. Nós devemos estar sempre em prontidão para a volta de Cristo. Porque se nós não sabemos o dia, nem a hora, pode ser agora. Você sabe que o dia do Senhor será terrível para os falsos cristãos. Porque quem está na bagaceira e pronto. Duro é para aqueles que acham que estão salvos. Você pode imaginar o caos? Estarão dois numa cama. Um será deixado. Estarão dois trabalhando junto. Um ficará. Você imagina aqueles que ficaram sendo cristãos? Gente que se dizia convertida a Cristo. Jesus nos chama a ter uma vigilância zelosa, piedosa, inteligente, ativa, constante. Nós não devemos nos portar como aquelas pessoas antes do dilúvio. Eles foram alertados, mas foram omissos com o futuro deles. Eles estavam tão preocupados com assuntos terrenos, que não se importaram com os perigos que pairavam ao seu redor. Quando a porta da arca fechou e a chuva caiu, não havia mais tempo para eles. Você já parou para pensar
que a arca foi feita de um jeito que não dava para se agarrar nela? Você se imaginou o tanto de pessoa tentando se agarrar à arca de algum jeito? Você já imaginou o tanto de gente que vai estar se agarrando na Bíblia e dizendo: Pai, me perdoa, Pai, me perdoa, me dá mais uma chance, Pai, me perdoa. Você já imaginou o tanto de gente que não pode espirrar um pouquinho mais forte, que falta no culto, para onde eles vão correr? Vocês não vão me encontrar. Pode ficar com tudo isso daqui e junto com os testemunhos de Jeová. Nós não podemos nos portar como alguns irmãos lá de Tessalônica. Eles se esqueciam do presente, mas eles pensavam que o futuro era um futuro imediato. Aí eles abandonaram o seu local de trabalho, se venderam tudo que tinha, esperando que aquilo a volta de Cristo aconteceria naqueles dias. A única atitude correta que nós devemos ter é a atitude da igreja em Esmirna. Eles estavam alertas, tanto em relação ao presente, como em relação ao futuro. Eles estavam atentos. Jesus é o Deus que voltará. Você crendo nisso ou não, Ele voltará. Você vivendo uma vida que agrade a Ele ou não, Ele voltará. Você estando atento ou não, Ele voltará. Nós precisamos estar vigilantes, atentos. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.